Então, hoje a gente vai falar do terreno para a construção do novo hospital. Como que se deu isso? A partir de uma demanda da nossa própria população, o município iniciou estudos para a construção de um novo hospital. Inicialmente, cogitou-se a possibilidade de ampliação no terreno do atual hospital, que fica ali na Paulino Siqueira Cortes, com a construção do anexo que já havia sido desenhado. Entretanto, foram detectados alguns pontos negativos. Quais são? A ampliação seria, ela utilizaria toda a área livre onde estão hoje os estacionamentos, almoxarifado, bloco de gases medicinais e depósitos de resíduos. A retirada das vagas de estacionamento até poderia ser suprida com a construção de um edifício garagem, mas para isso nós teríamos que desapropriar um terreno nas proximidades do hospital, o que elevaria significativamente os custos da ampliação. A dificuldade de ampliar um bloco anexo a um hospital em funcionamento, né? Porque, como o próprio nome diz, é um anexo, eu não poderia deixar o hospital atual desativado. Então, nós teríamos que construir um com o outro em funcionamento. Lembrando que a gente tem toda uma estrutura, inclusive neonatal, dentro do nosso hospital. E, além do que, a gente teria questões de segurança elétrica e de gases, pois teríamos que alterar a central de gases e as entradas de energia e água. E, hoje, não há um projeto elétrico de fornecimento de gases e hidráulico na edificação que existe, porque é um prédio de 70 anos. Então, hoje, ele não conta com esses projetos para que pudesse dar mais segurança no momento das demolições, das edificações e da movimentação de solo. Então, devido a todos esses pontos, ele foi desconsiderado naquele momento a ampliação no local onde ele está. Então, qual foi a melhor opção? Construir um novo hospital em outro local. Para encontrar as opções para a escolha desse novo local, foram estabelecidos algumas premissas. Quem faz esse tipo de avaliação é uma comissão de avaliação de imóveis que fica na Secretaria de Urbanismo, né? Então, quais foram as premissas que foram colocadas para essa identificação dos terrenos? A localização, que teria que ser preferencialmente dentro da área da macrozona de ocupação prioritária, conforme definição da lei do plano diretor do município. Uma área que tivesse o mínimo de 20 mil metros quadrados, entre 20 e 30 mil, e que o uso permitido ou permissível de acordo com a lei de zoneamento de uso e ocupação de solo. 2 imóveis pertencentes ao município, eles se enquadraram nesses critérios. Um, que foi o primeiro, localizado junto ao entroncamento das rodovias 376 e BR-116. Essa área, ela tem 228 mil metros quadrados. O acesso é fácil devido à presença das rodovias, entrada e saída, mas a entrada e a saída para o hospital ficariam prejudicadas, porque a largura do terreno de frente e de lado, né, que são as testadas do imóvel, para as rodovias são curtas. E não teria espaço para aceleração e desaceleração dos veículos. Além do que, a maior das frentes desse terreno, ela está voltada para a alça de acesso que vem da BR-116. E nela, por questões de segurança viária, não são recomendadas a entrada e saída de veículos. Justamente porque essa questão do acesso, ele seria curto, não daria para acelerar e desacelerar, o que gera um grande risco de acidentes na região. Fora a distância que a gente teria desse terreno para a região central, que é onde os nossos serviços de urgência estão hoje. Esse é o terreno, tá? Só para vocês conseguirem localizar. É um desenho de criança que foi feito em volta, tá? Brincadeira. Esse é o meu contorno ali. Esse é o terreno da Barduche, que a gente chama, acho que todos já sabem qual que é o terreno, né? Ali estão as alças de acesso da BR, do contorno, tá? Ele é um terreno bem grande, relativamente grande, mas dá para ver que ele não teria muitas possibilidades ali de acesso. Se vocês ficarem em dúvida, quiserem voltar nos terrenos, eu posso voltar depois, tá bom?
O outro imóvel é o imóvel localizado na rua Adolfo Savisky, no bairro Santo Antônio, com uma área de 46 mil metros quadrados. Porém, esse terreno foi adquirido com recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, portanto, não pode ter outra destinação que não a construção de moradias populares, esse terreno. Isso falando em relação à metragem, porque como os outros terrenos da prefeitura não têm a metragem suficiente, eles não foram considerados na hora de fazer o estudo de viabilidade do urbanismo. Porém, eu vou apresentá-los aqui, até porque foram alguns dos terrenos que foram citados. Então, eu acho que é importante que vocês consigam visualizar, né? São 3 terrenos, e a comissão não avaliou, porém nós vamos apresentar. O primeiro é o imóvel hoje pertencente à Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas. Esse foi descartado porque nesse local hoje nós temos um posto de abastecimento de combustível, o arquivo municipal da prefeitura, a sede da secretaria, bem como a área de estacionamento, manutenção de frotas e outros serviços que acabam estando localizados ali naquele terreno. Além do que, a transferência desses serviços custaria muito para o município, para a gente tirar dali e transferir para outro terreno, né? Então, tornaria inviável a construção, o custo ficaria muito alto, e colocar o hospital no terreno, junto com a Secretaria de Obras, não seria possível adaptar os dois no mesmo espaço. Esse é o terreno do Obras. Eu não circulei ele, mas é aquele terreno que tem vários caminhões ali estacionados. Além da dificuldade que ele tem de acesso, né? Porque ele só tem um acesso àquele terreno hoje. O segundo imóvel é o situado na BR-116, no Quisizana. Hoje, aquele imóvel, são 3 imóveis, na verdade, né? Eu coloquei ali que ele está dividido em 3 lotes, para ficar mais fácil, mas são 3 imóveis. Eles não têm a metragem necessária para o hospital, mas, além disso, eles têm uma única via de acesso, os 3, que é a BR-116. O que complica justamente pela dificuldade de entrada e saída de veículos, além do que, para quem conhece o contorno, sabe o quanto o contorno trava. E quando a gente fala de hospital, a gente fala de atendimento rápido. O tempo-resposta, ele é extremamente importante no serviço de saúde. Quando eu tenho uma ambulância que está se dirigindo ao hospital ou está saindo do hospital para outro estabelecimento, eu tenho tempo. Eu preciso que o tempo-resposta seja suficiente. Quando eu tenho um acesso que só dá na BR, é muito difícil. No contorno, é muito difícil porque a gente vai ter problema com relação ao tempo que a gente vai, o tempo-resposta para o hospital. Aqui são os 3 terrenos, só para vocês conseguirem localizar e entender aonde eles estão. Ali, para cima daquele terreno número 1, fica o depósito das Casas Bahia, para as pessoas poderem se localizar, tá? São 3 terrenos, são 2 de um lado da rodovia e um do outro. Inclusive, o terreno número 2, ele tem uma grande área de reserva ambiental. O terceiro, e talvez o que mais tenha gerado dúvidas, foi o terreno que fica a unidade de atendimento avançado hoje, que é a UAA. Esse foi descartado por quê? Porque já existe a doação de parte dele para o governo do Estado, para a construção do ambulatório multiprofissional especializado, com lei já, né, a Lei 3445 de dezembro de 2019. Tá? Então, uma parte desse terreno já está doada ao Estado, porém, existe um projeto de lei aqui para doação de um outro pedaço. Por quê? Porque o AME, o ambulatório, ele vai usar um espaço maior do que o que havia sido planejado. Lembrando, eu vou mostrar o projeto dele implantado lá, mas eu quero frisar muito que o projeto do ambulatório, ele é projeto padrão do Estado. Tá? Então, todos os ambulatórios multiprofissionais especializados que serão construídos e que já estão sendo construídos em alguns outros municípios, ele segue o mesmo projeto, ele não tem como ser alterado pelo município. Tá? Então, aqui é o terreno, né? Ali está em azulzinho, é a nossa UAA. Aqui é só para vocês verem a lei, tá? Que foi
que é de 2019, doando uma parte daquele terreno. E aqui é a implantação. Eu não sei se todos conseguem visualizar. Aquele compridinho lá na pontinha é a unidade avançada, tá? É a nossa UAA. E todo este outro projeto aqui é o ambulatório de especialidades. Ali são as vagas de estacionamento. Já que eu sei mostrar. Ah, não dá. Queria mostrar para vocês, mas não visualiza lá, que é muito clara a imagem. Mas ele, inclusive, tem ali uma parte que hoje é o estacionamento da unidade avançada. Então, o prédio, a edificação, acabou avançando naquela estrutura que hoje já existe, que tem aquele muro, né? Acho que todos sabem ali, a unidade avançada tem um estacionamento e tem um muro que divide do outro terreno. Aquele terreno que está para lá do muro foi o terreno que nós doamos ao Estado naquela lei de 2019. Porém, por conta até da própria reserva, que não dá para a gente fazer a construção ali, porque é uma área de preservação permanente, essa área esse contorno verdinho ali, ó, é a área de proteção permanente, tá? Para lá eu não posso fazer edificação, sequer estacionamento, né? Porque é a área de preservação. Então a gente teve que colocar todo o projeto dentro desse espaço que nos restava. E aí acabou invadindo uma parte do estacionamento da UAA para a construção dele, né? E a UAA vai ficar com uma fileira só de estacionamento e o restante vai ficar com o ambulatório multiprofissional. Qual seria a implicação da construção do hospital nesse terreno, além da questão da doação e da questão do ambulatório? Todos nós passamos e acompanhamos a dificuldade que a gente teve durante o período da pandemia, durante esses 2 anos de pandemia, com relação à estrutura, com relação a leitos disponíveis pelo Estado e toda a dificuldade, toda a manobra que nós tivemos que fazer para conseguir acolher a nossa comunidade e não deixar ninguém sem atendimento. Então, eu vou repetir aqui, que eu já falei isso várias vezes, mas nós chegamos a fazer 125 leitos de internamento na nossa UPA, contando com essa estrutura da unidade avançada. Hoje, perder uma unidade como essa, que para nós ela é uma unidade coringa. Hoje eu posso, a qualquer momento, transformar num 24 horas ou reduzir o horário de atendimento e fazer um pronto atendimento e, caso eu tenha necessidade, expando novamente, porque é uma estrutura preparada para isso. Nós não sabemos como as coisas vão se comportar, gente. Eu não posso dizer hoje que nós nunca mais teremos necessidade de usar a estrutura da unidade avançada como retaguarda para uma pandemia. Pode ser Covid, pode ser outra coisa. Então, nós estamos vivendo um momento de incerteza na saúde que eu não posso dispor de uma edificação como essa para a construção do hospital. Mesmo que eu aumente os leitos do hospital, eu ainda assim não teria condições de fazer atendimento ambulatorial, que é o que essa unidade faz, né? Então, para a construção do hospital nesse terreno, eu teria que derrubar a edificação da UAA. Eu não conseguiria colocar os dois no mesmo terreno, porque ele não cabe, tá? Desse modo, descartados todos os nossos terrenos, nós iniciamos a busca de imóveis particulares. Foram consideradas as 3 opções que eu vou mostrar aqui. A primeira foi o imóvel que fica na Avenida das Torres, ao lado do Buffet Imperial, para quem, mais ou menos para vocês se localizarem, tá? É uma área de 27 mil metros quadrados e o valor avaliado pela Comissão de Avaliação Permanente de Imóveis ficou em 49 milhões, quase 50 milhões, né? 49 milhões e 800. Esse terreno, ele tem várias vantagens, né? Ele é um terreno totalmente plano, sem nenhuma condicionante ambiental, ou seja, ele não tem nada, nenhuma arvorezinha ali para impedir que a gente faça a construção. Ele é um terreno que tem acesso fácil pela Avenida das Torres, fora que ele tem mais duas ruas, né, que também possibilitam acesso. E isso, para nós, na saúde, faz uma diferença muito grande. Nós buscamos sempre um imóvel com 2 entradas, justamente porque eu preciso ter uma entrada para veículos de urgência e preciso ter uma entrada para veículos de usuários, de pacientes, né? Então, esse é o terreno que fica ali. Ele é um terreno realmente maravilhoso, porém,
ele foi descartado não por dificuldades ou por negativas, mas pelo custo, né? Isso foi uma das incumbências que nós tivemos, que não fosse um terreno com mais de 50% do valor do Finisa, né? O segundo imóvel, ele fica situado na Benjamin Claudino Barbosa, né? E ele tem uma frente, mas não tem acesso ao contorno leste, ali na rodovia BR-116. É um terreno de 73 mil metros quadrados, com valor avaliado em 19.600, tá? Milhões. Qual que é a situação desse terreno? Como vocês podem ver, ele tem uma área de reserva gigantesca, o que diminui consideravelmente o tamanho desse terreno. Fora a dificuldade por ter um único acesso. Eu não consigo fazer acesso pela BR, né, pelo contorno, por todas as dificuldades que a gente já passou e já apresentou. Então, eu teria só uma entrada. E isso dificultaria muito para a gente, né, como saúde. Fora que ele é um terreno acidentado, precisando de vários de ajustes, né, para poder fazer construção. E esse terreno não tem saneamento, numa região que não tem saneamento. Então, nós teríamos que fazer uma estação de tratamento de resíduos para que a gente pudesse manter o hospital. Isso levaria a um custo muito, muito elevado. Então, foi desconsiderado. O terceiro e o último imóvel que nós avaliamos foi o imóvel da Rui Barbosa, com a Tenente Djalma Dutra. Esse terreno tem 28.500 metros quadrados e o valor final dele ficou em 28 milhões. Esse terreno é esse terreno aqui, fica próximo à unidade avançada, né? Ali, vamos ver se esse aqui... Opa, peraí. Vamos ver se esse dá para mostrar. Não dá. Ali na luzinha é a Rui Barbosa, a unidade é Rui Barbosa, né? Então, aqui você segue, aqui tem aquele posto de combustível, aqui mais ou menos está o CAN. Eu não sei se vocês estão enxergando minha luzinha, né? Aqui mais ou menos está o CAN, então aqui é o terreno. Ele tem uma frente para a Rui Barbosa, uma frente para a Tenente Djalma Dutra. O que esse terreno tem de qualidades, né? As vantagens dele, e porque essa área foi a área selecionada. Porque ela tá localizada no eixo indutor de crescimento da cidade, conforme o nosso plano diretor. A topografia é relativamente suave, ela tem uma questão de movimentação de terra pequena, mas que a terra vai ser movimentada dentro do próprio terreno. Não há condicionantes ambientais, ou seja, a vegetação que tem é uma vegetação que pode ser removida. Tem fácil acesso ao centro e a outras regiões do município, e eu volto a reforçar aqui a importância disso quando a gente fala de serviço de saúde. É a possibilidade de acesso rápido a vários serviços e a várias regiões do município sem ficar preso pelo trânsito, né? Não que isso não possa acontecer, claro, né? Mas a facilidade que a gente tem nesse local é muito grande. Fora o que ele está próximo a outros equipamentos de saúde, inclusive o SAMU, que isso é uma das situações que a gente tem. Por exemplo, hoje, quando eu tenho um paciente na unidade, lá na UPA Afonso Pena, eu não tenho equipamento de tomografia e também não terei, porque não é o objetivo da UPA ter um aparelho de tomografia. Mas quando eu tenho um paciente que precisa de uma tomo, eu preciso me deslocar rapidamente de lá para o hospital, para a gente poder fazer a tomografia e devolver esse paciente. Então, a gente precisa ter acesso rápido a todos os nossos serviços. Bom, essas são as vantagens do terreno, esses são os terrenos que foram avaliados. Eu tentei ser bem sucinta na apresentação, né? Aqui eu ia esquecendo, né? De mostrar para vocês a implantação. Esse é o projeto. Assim, isso daqui, gente, não é o hospital, não é a planta do hospital, tá? Ele é o projeto que nós temos inicial. Ele vai para o Estado, nós vamos trabalhar com o Paraná Competitivo na elaboração dessa planta, né? E é só para que vocês possam visualizar como que ficaria a implantação no terreno, tá? Até porque, para a gente ter ideia de que o terreno vai ter, nós vamos conseguir as áreas de estacionamento, né, tanto para o usuário, que hoje tem uma dificuldade quando procura o hospital, quanto para
os carros de urgência e emergência, os veículos, né? E aquela edificação ali é o projeto que nós temos hoje, mas isso não quer dizer que vai ficar exatamente desta forma. De qualquer maneira, qualquer hospital que a gente vá construir, ele vai ter uma estrutura, uma base, e depois o projeto para crescimento dele, para daqui 20 anos. A gente precisa pensar o hospital para 20 anos. Nós não podemos pensar mais na estrutura que nós temos unicamente, né? Então, aqui é só para vocês terem uma ideia. A Rui Barbosa está desse lado e a Tenente Djalma Dutra está daquele outro lado. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu tentei ser bem sucinta e estou disponível para qualquer dúvida que vocês tenham.